Então vamos lá, Mariel. Você é natural de onde, Mário? Natural de São Paulo. Eu nasci na cidade de São Paulo, no bairro da Penha. É. E a infância foi vida lá na Penha? A infância foi uma infância assim meio que meia barra pesada, porque eu nasci numa família muito pobre, né? De uma pobreza assim bastante grande. Meu pai teve 5 filhos e dos 5 eu era o mais velho. Então eu tive que começar a trabalhar logo muito cedo, que era para poder ajudar no orçamento de casa, né? Então com 9, 10 anos eu já comecei a vender biju, fui vendedor de biju para poder arrumar um dinheirinho lá para ajudar na família, né? Então a Penha foi um lugar, e onde eu morava era na beira de um rio. E esse rio também dava enchente. Mas como moleque, era a coisa mais maravilhosa quando dava enchente, porque a gente nadava, brincava na água, era muito legal. Então não foi um sofrimento, como eu quero dizer assim, de que foi pobre, foi muito sofrido, não. Eu acho que eu aproveitei bastante essa infância lá. Infância que valeu a pena, então. Valeu a pena. Aprendi a nadar em enxurrada, então até isso aí foi muito gratificante, né? E como é que foram os estudos naquela época de infância? Bom, eu fiz o primário. E meu primário foi muito interessante por causa do seguinte: a professora, a diretora, que era Carmelita Miller, e ela tinha uma certa, vamos dizer assim, um certo carinho comigo, até acho que pela pobreza, essa coisa, e ela queria que eu estudasse. Minha mãe queria que eu vendesse biju. Até o dia que as duas se encontraram e entraram num acordo. Minha mãe então permitiu que eu estudasse de manhã e vendesse biju à tarde. E a diretora da escola ficou contente também. Foi aí que eu tirei o meu diploma primário, depois de algumas repetições ali e tal, mas fiz o primário. E no primário foi interessante que eu me lembro que ela me pôs para fazer o discurso. Teve a presença de um vereador da formatura. E tem um texto que você vê que faz tantos anos e ainda tem algumas coisas que eu me lembro desse texto. O texto dizia o seguinte: o momento que para nós deveria constituir alegria e satisfação empana-se pela tristeza em saber ter que deixá-los. O galardão que ora recebemos, produto do nosso esforço e da vossa dedicação, é o que nos guiará pela vida. Mais ou menos isso aí, que no primário você aprendia esse português. E isso, o menino do biju tinha o quê? Uns 10 anos? Os 10 anos, 10 a 11 anos, isso mesmo, 10 a 11 anos. E foi o discurso, evidentemente que estava escrito, né? Eu estava lendo. Mas eu decorei tanto esse texto que até hoje eu me lembro de parte dele, né? Agora, e quais eram os sonhos daquele menino do biju? Bom, olha, os sonhos eram sempre maravilhosos. Eu acredito sempre numa coisa, sabe? Você ser positivo com a vida, ela te garante sucesso, isso eu posso dizer com experiência. Sempre levar a vida com muito otimismo, e eu sempre tive muito otimismo. Quando eu peguei esse diploma, parei de estudar, e daí continuei vendendo, fui vendedor de título, depois já jovem fui vendedor de título de hospital, vendia Barça, vendia tudo que era coisa que eu pudesse vender para ganhar dinheiro, eu vendia. E foi uma das coisas que mais me ajudou na vida, acho que foi a maior faculdade que eu fiz na vida, foi de ser vendedor. O vendedor me fez me relacionar com as pessoas, entender mais as pessoas, a vida se tornou muito mais fácil. Eu acho que essa experiência de vender faz com que você possa ficar muito mais versátil com a própria vida, né? E naquela época não despertava nenhum sonho assim profissional, ou era só venda mesmo? Era venda, e era depois as namoradas, né, da parte de jovem, e trabalhar para poder ter um futuro, sim, é lógico. Eu tinha essa ideia, e tanto é que quando tive mais ou menos uns 17 anos, 16, 17 anos, eu saio de São Paulo e vou morar. Fiquei um ano no Rio de Janeiro vendendo o título do Flamengo,
Era a maior facilidade vender título do Flamengo no Rio, né? Aí depois fui para São Paulo e fui para Dois Córregos, para a cidade de Dois Córregos, no interior de São Paulo, para fazer um loteamento lá. E com 20 anos, mais ou menos, eu conheci a Lucy, me casei, tive duas filhas, né? Aí fui morar em Bauru. E fiquei lá um tempo em Bauru. E foi depois de casado que eu recuperei toda a minha parte de ensino. Aí eu fui fazer o ensino médio, depois fiz faculdade, me formei em economia na USP, com certificado registrado pela USP. E esse trabalho todo, daí eu prestei concurso para o SESI, né? Foi onde eu entrei no SESI. E lá eu morava em Bauru e aí vim para a região do Vale do Paraíba. Tá, mas vamos voltar lá no menino ainda. Tá bom. Como é que foi essa transformação da infância para a adolescência? Continuou vendendo biju? Não, aí vendia biju, depois eu passei com mais ou menos 13 anos, 14 anos, meu pai era empregado da Light, operário da Light, a Light Companhia Energética de São Paulo, e aí eu fui estudar Senai. Ele me arrumou, ou seja, entrei, prestei concurso lá no Senai e fiquei fazendo o curso. Então, naquela ocasião, era assim, você ficava 6 meses na escola, fazendo escola, 6 meses, tempo integral, e 6 meses você ficava na companhia, fazendo a prática. Então, eu fiquei na Light, eu ficava 6 meses na Light, 6 meses no Senai, e me formei em caldeireiro. E morando na Penha? E morando na Penha. Mas nunca trabalhei na caldeiraria, foi mais assim a parte de formação mesmo, né? De formação profissional, que era uma coisa que existia muito. E esse período que eu trabalhei na Penha. Logo depois que eu me formei, ainda continuei trabalhando com vendas, né? A infância foi boa, a adolescência também? Foi, a adolescência foi maravilhosa. Foi o melhor tempo que eu acho que... Todo mundo fala que a sua juventude é melhor, mas a minha foi um tempo muito bom, que foi o tempo do início do rock and roll, dos anos 60. Então foi um tempo de quebra de paradigma, de preconceitos, de uma série de coisas. E, modéstia à parte, eu dançava bem rock, então me relacionava muito com as meninas, né? Então foi um período, assim, também maravilhoso. A minha parte de juventude foi muito boa, sempre com muitos amigos, muitas namoradas, né? E esse período aí foi muito gostoso, também na Penha. Como é que era São Paulo daquela época para São Paulo de hoje, Mário? Era um outro mundo. Era um outro mundo. Você sabe que era um mundo em que as pessoas se respeitavam. Havia respeito entre as pessoas. A gente tinha medo de outras coisas. Quando eu era pequeno, por exemplo, eu tinha medo de fantasma. Não de gente. No lugar que eu morava não tinha energia elétrica. Então, quando chegava a noite, você ia para casa no escuro. E o nosso medo era o medo de fantasma, medo de alguma coisa sobrenatural, não de gente. Quando você via na rua um vulto de gente, você ficava contente, você ficava feliz com isso. Então, era um período, eu acho que São Paulo, não tenho certeza disso, São Paulo era um dos lugares que melhor podia se viver na época. Para você ganhar dinheiro, para você poder trabalhar, tinha pleno emprego, você tinha, não era muita assistência médica, mas você tinha bastante coisa. E São Paulo era um lugar que você podia, você usava muito, eu pelo menos usava muito transporte coletivo, que era eficiente, era rápido, tinha bonde. Para você ter uma ideia, quem conhece bem São Paulo, eu morava na Penha e estudava na Lapa. E eu ia com um único bonde, o bonde que atravessava praticamente da zona leste para a zona oeste. Era a zona leste-oeste. Então fazia todo esse percurso atravessando a cidade inteirinha de São Paulo para poder ir para a Lapa. Então era um período que São Paulo valia a pena viver mesmo. Foi muito bom. Gostei muito desse período. Minha juventude também foi muito interessante. Essa coisa de namorada, de rock, de trabalho. E como eu sempre fui muito independente com essa questão de financeira, né, independente de
ter tido sempre sorte de ganhar dinheiro trabalhando com vendas, né? Então sempre foi muito bom e uma vida assim que eu posso dizer que foi fácil. E como é que foi a deixar a Penha para ir para o Rio de Janeiro? Bom, quando eu fui para o Rio de Janeiro e fui vender título do Flamengo, foi um dos lugares que eu mais ganhei dinheiro. Com vendas, né? E por que dessa decisão de saída de São Porque Paulo para o Rio? não é o pessoal de São Paulo é que pegou o empreendimento do Rio de Janeiro. Então eu fui junto com esse pessoal da área de vendas para lá. Eu não fui sozinho. Não foi nada planejado. Não foi nada planejado, não. Foi uma equipe de São Paulo que foi para lá e eu fui para lá também como vendedor, né? Ganhei bastante dinheiro lá, mas gastei tudo, deixei tudo lá. Fui embora só com o dinheiro da passagem. E havia uma diferença do Rio para São Paulo? Havia o glamour. O Rio de Janeiro era um lugar assim de muito glamour, era um lugar que parece que era o sonho de todo mundo conhecer Copacabana, ir naqueles lugares de Copacabana, né? Hoje ainda vejo aqueles hotéis, né? Que tinha lá em Copacabana, quer dizer, era uma coisa assim, de bastante glamour. Tinha barcos com cassinos. Petrópolis era um lugar assim de sonho que todo mundo gostaria de conhecer naquele período. Então foi um ano assim muito gostoso mesmo. Voltei, quando voltei de lá foi um período que me agradou muito ter trabalhado lá. E trabalhado vendendo o título de um time que era ultra popular, né? Sempre foi bastante popular lá no Rio. Agora, como é que ia sair do Rio de Janeiro para Dois Córregos? Verdade, gente, Dois Córregos mesmo. É verdade. Aí eu fui do Rio de Janeiro, fui para Americana, fiquei um pouco de tempo lá em Americana, trabalhando num loteamento em Americana. E de Americana foi que esse proprietário que fez o loteamento em Americana fez um loteamento também em Dois Córregos. E aí me convidou para ir para lá, que me dava uma comissão bastante boa, tal, eu fui. Mas quando eu cheguei lá, eu não imaginava que, depois de você ter São Paulo, Rio de Janeiro, até Americana, que era já uma cidade maior, quando fui para Dois Córregos, eu não acreditava, né? Porque só tinha estação ali do trem e algumas casas, né? E não pouca casa. E lá foi que eu encontrei a mulher, que tive os 2 filhos, né? E me casei lá em Dois Córregos e logo depois que eu casei fui morar em Bauru, na cidade de Bauru. Então foi muito interessante porque esse período da juventude e até hoje tem uma coisa que que me emociona até, pela própria idade em que eu me encontro mesmo. Nunca, amigo Derceu, nunca eu sofri qualquer tipo de acidente ou vi qualquer tipo de acidente, alguma coisa trágica. Então eu tenho a impressão que isso é uma tenho impressão não, certeza absoluta que é uma bênção de Deus, uma proteção durante toda a minha vida, que não tem alguma coisa que você possa perguntar para mim assim, tem alguma coisa trágica que você pode contar assim? Não tenho, não sei, não participei. Então foi uma vida, sabe assim, muito gratificante. Quantos anos em Dois Córregos? Em Dois Córregos eu fiquei mais ou menos uns 4 anos. Foram o ano que eu fiquei fazendo o loteamento. Depois eu me casei e continuei morando em Dois Córregos, porém trabalhando como vendedor aí de carro. Eu trabalhei na Ford. Primeiro foi na Willys, para vender consórcio nacional Willys, que acho que foi o primeiro consórcio de automóvel no Brasil. Aí depois a Ford compra a Willys. E aí eu continuo na Ford, mas dentro da área de consórcio, não de fabricação de carro, né? E depois uma revenda de Bauru, que é a revenda que era da Willys e depois passou para a Ford, da Simão Automóveis. Foi lá então que eu trabalhei, no período em que eu me casei. Daí levei a minha mulher, né, e minhas 2 filhas que estavam pequenas. As duas nasceram em Bauru. E aí as 2 nasceram lá em Bauru, né? Quantos anos em Bauru? Bauru eu fiquei uns 10 anos em Bauru. Foi lá que
vamos dizer assim, após a minha vida de casado foi onde eu equilibrei minha parte de trabalho, de identificação de estudo, terminando o estudo, me formei, como eu disse, em economia, fiz pós-graduação depois, né, mais tarde, fiz pós-graduação. Então, a minha parte, vamos dizer assim, de estudo mesmo, ela ocorreu depois de casado. Ele se formou interiorano lá em Bauru. Me formei lá em Bauru pela USP, lá de Bauru. Interiorano também, Interiorano né? Deixou também. a capital paulista, deixou o Rio de Janeiro, e aí Dois Córregos, Bauru. Dois Córregos, Bauru. E São José, pintou quando na sua vida? Então, daí que eu me formei, eu prestei concurso para o SESI. Lá em São Paulo fiz o concurso. E fui aprovado no concurso para... O SESI era uma que tinha, além dessa parte de escolar, ele tinha eu acho que era uma das maiores redes, junto com o Pão de Açúcar, de supermercados. O SESI chegou a ter mais ou menos 130 supermercados em São Paulo. Aqui na região do Vale, tinham 15 supermercados. A sede era em Taubaté. E eu vim para administrar esse supermercado como economista, já dentro dessa área administrativa, né? Aí vim para Taubaté e comecei a administrar esses supermercados. Nós nos tornamos aí uma rede fantástica aqui no Vale do Paraíba. Nós tínhamos aqui em São José, tinha supermercado, e até São José, Caçapava, Taubaté e até Cruzeiro. E um que tinha em Aparecida, que eu fechei esse de Aparecida e abri em Pindamonhangaba. Foi quando eu era prefeito nesse período. Eu era prefeito Geraldo Alckmin, era prefeito de Pindamonhangaba, né? Que era jovem prefeito lá. Então nós montamos o supermercado do SESI lá. E esse trabalho no SESI foram quantos anos? Em supermercado? Em supermercado foram 10 anos. Fiquei 10 anos lá, até que eu fui promovido para diretor do SESI em São José. São José dos Campos, eu fui o primeiro diretor aqui, porque São José dos Campos pertencia à parte administrativa a Taubaté. Então não tinha aqui ainda uma região, ou seja, uma sede própria apesar de já ter esse centro de atividade que tem aqui, que é esse Osiris Silva, ele já existia, mas ele pertencia administrativamente a Taubaté. Aí quando eu fui promovido a diretor, eu vim para cá como primeiro diretor do SESI em São José dos Campos, né? E aí o SESI encerrou a rede de supermercado, fechou, terminou, foi se dedicar exclusivamente para escolas, né? Onde hoje é um dos potencial do SESI, e fechou essa parte. Foi quando eu vim para cá como diretor. E no SESI ficou quanto tempo como diretor? Aqui fiquei 20 anos, aqui em São José, né? Deu mais ou menos 18 anos como diretor. Que foi daí eu me aposentei por tempo de serviço e tal, né? Então conta desse trabalho que você desenvolveu no SESI, os seus orgulhos daquilo que foi realizado no SESI em São José. Como eu disse, São José não era um centro de atividade próprio, ele pertencia lá. Quando eu vim para cá, nós aí pegamos algumas outras, a rede, o SESI pegou Caçapava, o Litoral, e ampliou. E aí nós começamos a fazer um trabalho que era muito diferente do que é hoje, era um outro período. Então o que eu estou dizendo não é o que cabe hoje, agora, dentro dessa administração. Era uma administração que você precisava exercer atividades específicas. Então nós tínhamos a escola, nós tínhamos culinária, nós tínhamos a parte social, parte médica, tínhamos dentista. E, além disso, nós começamos a trabalhar também para a promoção do SESI, das pessoas do SESI, com eventos. Em São José nós fizemos muitos eventos, em parceria com a Vanguarda, com o Cimbalista, Eduardo Cimbalista, foi um parceirão meu nesse período aí. E aí a gente criou a Ação Global, que pegou no Brasil inteiro, foi criado inclusive com ele, com o Eduardo Cimbalista.
Depois a gente fez alguns eventos que também se tornaram muito importantes aqui em São José, como diversão. No Dia da Criança, por exemplo, era o Recreança. Era muita gente que ia lá. Nós fechávamos a Avenida do SESI, era a média de 50, 60 mil pessoas que passavam lá durante todo o dia. Peixinhos e Golfinho, tive o orgulho de ver que uma das atletas do Peixinho e Golfinho ganhou campeonatos agora, né? E ela disse que foi aluna do Peixinhos e Golfinho, que era a ideia do Peixinho e Golfinho era de que nós pudéssemos dar oportunidade para quem não tinha dinheiro fazer treinamento de natação. Então nós abrimos esse espaço e chegamos até a comprar uniforme para pessoas criança que não tinha condição, e aí começamos a fazer esse campeonato. Fizemos também muitos outros com o pessoal, tínhamos um grande grupo da terceira idade também, né? Então foram bastante eventos além do próprio serviço que o SESI fazia. E o SESI daqui ficou reconhecido no estado de São Paulo como um dos melhores SESI do Brasil. Recebemos inclusive algumas referências sobre isso. Fizemos o teatro, foi na minha gestão que fez esse teatro aqui para São José dos Campos, que é um teatro maravilhoso, né? Então o SESI foi assim uma coisa muito importante para a própria sociedade aqui em São José dos Campos, né? E quando é que foi o momento que você falou, bom, agora eu vou deixar o SESI e vou fazer mais pela cidade de São José e, no caso, assumindo uma fundação cultural? Pois é, nesse período eu cheguei ao tempo da aposentadoria. Aí fui me aposentar, fui lá pedir minha aposentadoria, aliás, entrei com o direito da aposentadoria, e aí eu tinha que pedir demissão do SESI, pedi demissão. Então o SESI deu a demissão e me recontratou no dia seguinte. Então eu fiquei mais 4 anos depois de aposentado, quer dizer, eu queria sair, mas não voltei e ainda fiquei mais 4 anos aqui no SESI daqui. Até que vai chegando um tempo em que você vai abrindo um espaço. Eu preparei bastante gente, tanto é que 3 ou 4 pessoas do SESI que trabalharam comigo se tornaram diretores, quer dizer, de preparar pessoas para isso, foram diretores depois do SESI. Então chegou num tempo em que eu achei que eu devia parar sem ter essa preocupação de ficar continuando há muito tempo e dando espaço para outras pessoas. Aí eu fui fazer o seguinte, uma coisa que eu recomendo muito para as pessoas que trabalham em empresa, que se preparem para a aposentadoria. Hoje eu faço isso. Eu preparo pessoas que querem se aposentar, ou dentro da própria empresa, mesmo aquelas que vão se aposentar. E aí fiz 1 ano de preparação para isso. Por que que é importante isso, Dirceu? As pessoas pegam amizade somente com as pessoas do local de trabalho. Elas acham que o mundo todo é do trabalho. Quando elas se desligam do trabalho, há uma decepção muito grande, há uma falta muito grande de gente, de companhia, de tudo aquilo que a pessoa tinha e que criou, e de repente ela não tem mais isso. Então, se ela não se prepara para isso, eu sempre aconselho as pessoas a fazerem uma preparação, inclusive com uma previdência privada, alguma coisa desse jeito. Então, eu estava com isso redondo. Aí apareceu que o Eduardo Cury, prefeito, estava montando a sua equipe de secretário e me convidou para ser presidente da Fundação Cultural. Eu não tinha partido político, não havia sem partido nenhum, então não foi por uma encomenda política, ele me chamou para isso e veio de acordo comigo quando eu estava querendo sair, quer dizer, quando eu saí eu já entrei na Fundação Cultural, o que facilitou muito para mim isso, né? Essa saída. Aí fiquei lá durante 4 anos, foi um trabalho maravilhoso, um deles é esse do lançamento e ter encontrado lá na Fundação Cultural rascunhos de um livro
não editado por Cassiano Ricardo. Nós estamos vivendo agora a Semana Cassiano Ricardo, então editamos um livro inédito de Cassiano Ricardo. Tive também uma oportunidade muito grande lá, que a Câmara reconhece isto, onde eu reestabeleço, revitalizo a Academia Joseense de Letras. Eu sou membro dela até hoje, da academia. Então foi uma das coisas que eu gostei muito de ter feito por causa do Cassiano Ricardo. Nós começamos a trabalhar, a fazer o lançamento desse livro, e a própria Câmara Municipal, como eu estou mostrando aqui, me reconhece, como me dá um diploma de reconhecimento público por ter revitalizado a Academia Joseense de Letras, que estava parada há muitos anos. Nós nem sabíamos o tempo que estava parado, então nós reabilitamos isso. E foi um trabalho de cultura também, que eu me lembro que foi feito, porque o Eduardo Cury me deu uma liberdade bastante grande. Eu vinha com uma experiência bastante grande também do SESI para a fundação, e fizemos lá bastante coisa. Inclusive, como eu disse, fiz o teatro do SESI e fiz um teatro também no Campo dos Alemães, no período em que estava na Fundação Cultural. Tivemos oportunidade de fazer, nós tivemos 20 mil alunos dentro da Fundação Cultural, em todas as áreas aqui da periferia, e nos postos que nós criávamos. Esses alunos eram de dança, de música, de balé. Então nós criamos um ambiente cultural fantástico. E São José hoje é uma das cidades, até hoje ainda, é uma das poucas cidades no Brasil onde nós temos um número grande de bailarinos clássicos. Na ocasião, nós tivemos a oportunidade de ter bailarino nosso em Boixove, que foi aqui na cidade de no estado de Santa Catarina, começou a participar disso, e foram também até para a sede. Então foi um período muito bom também da nossa cultura, né? Foi um trabalho que eu gostei muito de ter feito. Criamos, para você ter uma ideia, nós fizemos bibliotecas nas praças. A gente fez um stand e eu colocava livros lá, as pessoas pegavam um livro, lia e traziam o que elas não queriam. Nunca sumiu um livro nosso. Em vários lugares nós colocamos essa biblioteca. Fizemos o cinema volante, pegamos uma Kombi e transformamos essa Kombi num cinema, onde a gente apresentava o cinema em todos os bairros. Então foi um período que eu gostei muito, a parte de orquestra sinfônica, que nós trabalhamos muito essa orquestra, né? Orquestra jovem, orquestra caipira. Então foi vamos dizer assim, foi um período que todo mundo diz também que era um período mais fácil de fazer as coisas, né? E a cultura foi bastante fluente aqui na cidade, né? Vamos deixar Dois Córregos de lado, vamos deixar Bauru de lado, e você vai falar da importância da Penha e São José dos Campos na sua vida. Bom, a Penha, eu nasci na rua Guaiaúna, e essa rua, ela tem assim toda vez que eu passo lá eu quero ir visitar. E São José dos Campos é uma coisa assim fantástica. Quando eu vim para São José dos Campos, isso não faz muito tempo, que eu estou dizendo, anos 90 e pouco, quando eu estava do lado de lá da Dutra, eu precisava pegar um táxi, era bandeira 2 para vir aqui no satélite, pagava bandeira 2. E aí ele abaixava a bandeira lá e eu vinha para cá, parecendo que eu ia para um outro lugar, né? E o SESI, quando ganhou o terreno para construir esse SESI aqui, era um quarteirão inteiro. E ele achou que era muita área para um lugar deserto desse. E pediu para que diminuísse. Tanto é que o quarteirão inteiro, hoje você vê que quando você vai no SESI, tem casas em torno do quarteirão. Quer dizer, ele diminuiu o espaço. Não foi por falta de visão. É que a gente não tinha ideia de que aquele lugar fosse ter isso. E ele quando inaugurou o SESI,
teve um caminhão com água para jogar água na Avenida Cidade Jardim, que não era asfaltado. Nós estamos falando dos anos 85, 80, por aí. Então, São José dos Campos teve uma evolução, um aumento muito grande, rapidamente. A gente vê que ele teve um crescimento e uma cidade fantástica que eu adoro e tenho ela hoje como a minha segunda penha, porque sou cidadão joseense, reconhecido aí pela Câmara de São José dos Campos, recebi o título de cidadão, então é meu segundo lugar de nascimento. Então você agradece o SESI por ter mandado tomar conta dos supermercados aqui da região. Agradeço muito. Olha, foi uma bênção de Deus eu ter vindo para cá e foi um período muito bom. Os nossos supermercados foram um sucesso na época. Depois o nosso SESI aqui também se tornou uma referência em todos os lugares, inclusive Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais. Se tornou essa referência mesmo, porque muitos eventos que nós fazíamos aqui se espalhou, como eu disse, para muitos outros lugares, né? Sua religião qual que é? A minha religião, eu sou desde que nasci católico e continuo sendo católico, mas não frequentador assíduo da Igreja Católica, mas tenho uma espiritualidade muito alta. Espero que seja bastante alta, porque eu tenho uma referência e uma relação com Deus e com o Espírito Santo bastante grande e tenho recebido, como eu disse há pouco aí, muitas bênçãos de Deus de nunca ter tido nada durante a minha vida que pudesse dizer que não foi boa, sabe? Então... O Mário tem algum hobby? Eu tenho. Aqui eu cuido, já há muitos anos, eu cuido da Sorri. Hoje sou presidente da Sorri. A Sorri é uma entidade que prepara deficiente físico para o mercado de trabalho. Hoje nós estamos lá com mais ou menos 100, 110 deficientes. E já desse período que eu estou lá, nós já empregamos mais de 1000 deficiente físico no mercado de trabalho, essa Sorri. Então, a Sorri para mim é um hobby que eu me dedico sempre que eu posso. Eu trabalho com ela, como eu estou hoje atuando como presidente dela. É uma entidade que faz um trabalho maravilhoso para São José dos Campos. Quando você vê uma pessoa que estava em casa, que estava se sentindo inútil e de repente ela começa a ter esperança e vai trabalhar, a gente vê em alguns supermercados, em atendimentos aí deficientes que foram preparados pela Sorri e que está no mercado de trabalho, né? Além disso, eu gosto muito de cinema, né, de coisas assim, dança também, adoro, baile, né, não é dança, baile, não é a dança não, mas de baile, festa, essas coisas, eu gosto muito de festa. E como é que é o Mário na cozinha? Olha, eu não passo aperto na cozinha, viu, Dirceu? Eu me viro muito bem na cozinha, sei cozinhar bastante coisa, sou curioso com isso, quando eu vejo uma receita que me interessa, eu vou fazer, e faço isso sem problema nenhum. Gosto mesmo, acho fantástico isso. Você gosta de viajar, Mário? Muito, muito. Uma viagem marcante. Dubai. Quando eu conheci Dubai, foi para mim uma das experiências mais impressionantes que eu tive, foi de ver um lugar no meio do deserto, o que o dinheiro consegue fazer dentro do deserto. Deserto mesmo. Se abre a porta, é 42, 43 graus, 45 graus de caloria, e eles montaram uma cidade maravilhosa, com o edifício maior do mundo lá. Então foi uma experiência impressionante, onde tem a Ferrari, coloca lá um parque da Ferrari dentro desse lugar, e eles fizeram coisas, né? Estão fazendo cada vez mais coisas assim fantásticas, uma coisa de, vamos dizer, do novo mundo. Foi Dubai, foi o que mais... e gosto muito também da Europa, né? Para ver essa coisa do passado também, de como é que foi a nossa origem, né? Mas Dubai foi o que mais me impressionou. Tem algum lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Tem, e que eu devo conhecer agora, logo, é Nova York.
Tenho muita vontade de conhecer faz tempo. Já tirei meu visto, que precisava do visto para ir para Nova York, então é um dos lugares que eu estou com vontade de ir. Se Deus quiser, ainda este ano aqui, eu vou conhecer Nova York. Sem ser a Penha, Dois Córregos e Bauru, se você tivesse que fazer a opção de morar em outra cidade que não fosse São José, qual que você escolheria? Hoje, qual que eu escolheria? Eu escolheria a Jambeiro. Adoro Jambeiro. Eu acho um lugar assim fantástico, né? Ele tem uma energia gostosa, aquelas montanhas, a beleza daquele lugar lá é fantástico. Eu moraria em Jambeiro. Você tem algum ídolo? Tenho, que é o ídolo meu da juventude, que é Elvis Presley. Gosto dele até hoje. Bom, eu ia perguntar se você já respondeu. Música, cinema ou teatro? Música, cinema ou teatro? Olha, é até difícil eu adoro muito cinema, teatro também, né? E música é uma coisa também que faz parte da vida da gente, né? Mas entre os três, eu ainda sou do cinema. Eu acho o cinema fantástico. Algumas personalidades marcantes na tua vida? Daqui de São José dos Campos, tem um amigo, Juarez Vanderlei. Juarez Vanderlei foi um amigo que, quando diretor do SESI, ele presidente da Embraer, nós fomos bastante amigos, e é uma pessoa que marcou bastante os papos que nós tínhamos no SESI, que tinha uma cozinheira lá que fazia uma galinha na panela, e ele adorava aquilo, eu também, então nós nos encontrávamos lá algumas vezes e ficávamos batendo papo. E entre esses papos que nós batíamos, que era só conversa fora, nunca falamos nada de trabalho, nem ele da empresa, nem eu. E um dia nós estava falando que eu tinha muita vontade de um dia estar num lugar assim, ver aqueles matos rodando assim, encontrar uma bolsa, né, com joias, com coisas assim. E ficamos batendo esse papo furado. Um dia, eram umas 3 horas da manhã, o Juarez Vanderlei me liga, falou: Mário, eu estou aqui nos Estados Unidos e estou vendo aqui aquele negócio rodando que você falou e uma bolsa. Agora você acha que eu devo parar ou não? Então foi uma pessoa assim que foi bastante marcante pelas conversas e a filosofia e a inteligência dele, né? O Brasil tem jeito? Eu acho que tem. Eu acho que tem. E estou com muita esperança nisso. Ontem tive numa palestra junto com um grupo, e esse grupo estava dizendo o seguinte, que antes você chegava em Brasília para os funcionários públicos e convidava eles para almoçar, para tratar de negócio, eles iam. Hoje já não estão indo mais. Então, isso me deu uma esperança de que parece que essa coisa arada toda vai passar e vai vir aí uma nova situação. As empresas estão colocando dentro delas um projeto contra a corrupção, estão instalando isso. O próprio governo, o próprio Ministério Público tem tido uma certa valorização quando a empresa tem esse tipo de trabalho. Eu acho que vai demorar um pouco, mas tem sim. Sabendo que você sempre foi assediado pela política, nunca quis se envolver? Então, eu faço parte hoje, né, no tempo que eu fui presidente da fundação, não, mas hoje eu faço parte do PSB, aqui de São José dos Campos. Eles me convidam muito para isso. Eu acho até que eu fico com um pouco de culpa de não ir, né, porque eu fico falando que a coisa tá ruim. Então, não sei, eu acho que talvez algum dia pode ser até que eu faça. Não quero descartar a possibilidade de participar. Eu já participo, né? Eu sou vice-presidente do partido aqui, mas nunca me candidatei, não. Eu estou trabalhando dentro da política, mas em bastidores mesmo, né? Olha, da Penha até aqui, valeu a pena? Valeu. Uma vida maravilhosa, uma vida que eu posso dizer e garantir que tudo valeu a pena. Até ter nascido na Penha, bem pobre mesmo, lá no meio da enchente, naquelas coisas que pareciam ruins, de vender biju, de ter que começar a trabalhar muito cedo. Quando você tem esperança de vida, vê otimismo, vê coisas boas, enxerga o mundo colorido, enxerga o mundo com certeza de que tudo vai dar certo, eu acho que não tem
problema não. Até porque você começa a perceber que independente da idade, você começa, aliás, você tem a motivação e uma série de coisas, né? Para fechar, uma grande saudade. Uma grande saudades. Uma grande saudades, ai que legal. Eu tenho uma grande saudades da minha mãe. Essa é uma grande saudade mesmo. Porque ela foi uma mulher muito otimista, era mulher para cima, muito. Então eu me espelhava muito nela e do meu pai também, né? Mas a saudade deles é uma coisa que me marca. E uma coisa que eu tenho saudades ainda também é de um pouco mais ver o meu time jogar, que é o Corinthians, né? Que tá bem pra caramba e tal, mas tenho muita vontade de ir no campo ver que faz tempo que eu não vou.